Olá, alunos! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra Kung Fu, o que ela significa, tá? E também o que nós da LKMA entendemos sobre essa palavra. Vamos falar um pouquinho para que vocês gravem esse conceito, tá? Então vamos lá? O termo Kung Fu é aplicado às artes marciais chinesas há séculos. Isto significa trabalho duro, dedicação. Essa descrição se encaixa nos rigores envolvidos no aprendizado e prática das artes marciais chinesas. De um praticante de Kung Fu, a gente espera-se a prática diligente, dedicação. Esse deve envolver-se fé, resistência ao treino, e muitas horas mesmo de treino. Além disso, fidelidade para com seus irmãos de treinos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, seus instrutores, professores e, acima de tudo, seus mestres, ou aquele, seu mestre. Combinando isso tudo, há altos padrões de moral, caráter e disciplina mental. Ok? Nunca se esqueçam disso. Kung Fu, além de uma forma saudável de exercícios físicos e um sistema de defesa pessoal altamente eficiente. Além de tudo isso, nós ganhamos um benefício muito importante, o benefício mental e espiritual, que é desenvolvida nos praticantes. O corpo de um indivíduo não pode agir sem a interferência da mente, e essa deve ser sempre orientada a acalmar o espírito do praticante. A prática do verdadeiro Kung Fu exige que os ensinamentos influenciem todos vocês no dia a dia, em cada aspecto da vida de cada praticante. O Kung Fu une mente, espírito e corpo. Habilita as ações harmoniosas entre os elementos da vida de um ser humano. A harmonia que deve existir, tá? Lembre-se bem disso, a harmonia que deve existir em um praticante de Kung Fu também deve ter origem na escola, geralmente de Kung Fu, tá? É o que nós estamos falando. Da escola para o aluno, do aluno para a sociedade em que vocês vivem. Em todos os estudantes, é esperado respeito aos instrutores, colega de treino, ao próximo e à sociedade em que vivemos. Vamos repetir essa pequena frase para ficar gravado. Respeitar a sociedade em que vivemos. Tá? Repousa-se em todos os praticantes a responsabilidade e o cuidado com o próximo e com a academia. E também com o estilo em que se pratica. Lembre-se, com o estilo que você pratica. Tem responsabilidade também por ele. E além dos seus colegas de treino, professores, instrutores e mestres. Tá? Dessa forma, lembre-se, dessa forma, uma escola de Kung Fu age como uma família. Tá? Uma família unida. Na tradição chinesa, os membros de uma escola são denominados irmãos, por isso que nós falamos família unida. O mestre, nesse contexto, é visto como pai,
pai dessa família, dessa grande família, o pai da escola, ele recebe mais respeito que um professor. Tá? Por quê? Ele está acima do seu professor. Ele foi pai do seu professor. Então, automaticamente, se você é aluno desse professor, você seria neto desse mestre. Tá? Então, por isso que ele recebe um respeito muito maior. Como você dá esse mesmo respeito aos seus avós, aos seus bisavós. Tá? O mestre de uma escola de Kung Fu, tá, também é conhecido pelo respeitoso termo Shifu, ou em cantonês, Sifu, e não é apenas um professor de artes marciais, mas sim um responsável em guiar como exemplo para os discípulos e os demais que vivem ao seu redor. Lembrando sempre que o mestre nos ensina como agir, como prestar atenção nas pequenas coisas. Tá? Muitas horas nós dedicamos um respeito grande para quem? Para aquele que é super letrado, tá? E não para aquele que aprendeu com a vida, o conhecimento. Muitas horas nós deixamos aquele que aprendeu com a vida, com longos anos que viveu o seu conhecimento, para dar mais atenção naquele que é letrado. Isso não tira o respeito do letrado e nem daquele que aprendeu com a vida, porque ambos têm o conhecimento. Então o mestre nos ensina esse respeito diante de todas essas pessoas da sociedade, tanto dos mais novos quanto dos mais velhos, a respeitar, tá? A sua dignidade, o seu exemplo. Isso é muito importante. Tá? E isso é o que nós, da LKMA Kung Fu, tentamos passar para cada um de vocês. Tanto eu como seus Sifus, como seus instrutores e também os seus professores. Tá? Nunca esqueça dessas pequenas palavras. Preste sempre atenção. Ok? E por hoje a gente vai terminar por aqui. E na próxima aula teórica, vamos falar um pouco mais sobre o Wing Chun, para que vocês, aqueles que não tiveram tempo de ler nada sobre o Wing Chun, procurar saber um pouco mais sobre o Wing Chun, quem foram os grandes discípulos do Ip Man. Vamos tentar falar um pouco, vamos reunir alguns textos, alguma coisinha para falar para vocês, ok? Então, por essa aula, eu agradeço e meu muito obrigado por vocês terem prestado atenção e até a próxima aula, ok?